Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. Bolsa de Nova York voltou a subir nesse pregão, nessa terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. E para a gente entender o que motivou essa valorização, a gente sabe que tem bastante coisa acontecendo no setor cafeiro. Nós convidamos aqui hoje, então, o Guilherme Moura. O Guilherme ele fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Guilherme, o mercado de café segue apresentando aquela tendência de um dia mais tranquilo, daqui a pouco os preços sobem bastante e hoje foi um dia que subia aí mais de 3% no começo da tarde. Como é que a gente justifica isso para o produtor? O que aconteceu dessa vez que motivou essa valorização? Bom, Virgínia, se a gente for acompanhar o mercado de café nos últimos meses, vamos dizer assim, a gente vai entender que o mercado está muito volátil. E não à toa, né? A gente vem acompanhando aí vários fundamentos, vários acontecimentos no mercado que justificam essa volatilidade. E dentre esses fundamentos não entra só o componente Brasil, né? Que passou por uma safra menor nesse ano, foi impactado por uma geada e aí gera muita discussão do que pode ser essa próxima safra. Mas aqui a gente vem debatendo bastante, né? Além desses fatores relacionados à produção brasileira, vocês mesmos vêm veiculando bastante essa questão do caos logístico, né, no Vietnã em especial, mas é que acaba afetando bastante esse transporte de café, esse fluxo de café no mundo. E no momento que a gente não pode esquecer também, Virginia, que os estoques certificados em Nova York, eles vêm caído em uma velocidade bem grande. Se a gente for olhar aí mais ou menos junho, começo de julho, esses estoques estavam aí na casa de 2,2 milhões, e se a gente for olhar agora, já caíram aí para 1,9 milhões. Então, a gente vê incertezas do lado da oferta, e aí a gente coloca um pouco aí o Brasil nesse rol, caos logístico no momento que a demanda está aquecida e a gente vê os estoques caindo. Então, eu acho que pensando no curto prazo, essa questão da logística ela começa a pesar um pouco mais, associada a esse caimento, a essa diminuição dos estoques certificados em especial. Era isso que eu ia te perguntar, Guilherme. A gente tem numa ponta consumo voltando, né? A gente observa isso como já era esperado, mas tem caos logístico e tem estoque caindo. Esse estoque caindo significa aumento de demanda ou é porque esse café está encontrando dificuldade em chegar no seu consumidor final, né? Como é que a gente faz essa análise? É possível fazer? Então, é um pouco complicado você, enfim, determinar qual que é o principal fator no momento que a gente vê que, após 2020, né, o ano da pandemia, a gente viu que as principais torrefadoras do mundo começaram a trabalhar com estoques de café, né, estoques de giro um pouco maior, ou seja, com receio que a pandemia pudesse impactar um pouco esse abastecimento dos estoques, eles começaram a trabalhar com estoques um pouco maiores. Então, primeiramente, eles começaram a trabalhar com os estoques maiores e começaram a consumir esses estoques. E aí a gente acredita que depois desses estoques, eles começam a ir para esses estoques públicos, né, que é o exemplo clássico de Nova York, para começar a realizar as compras. Né? Então, a gente vê no momento que esses estoques eles começam a cair, e a gente vê que reabertura econômica, o consumidor mais ativo no mercado, né, já retomando aí a normalidade, principalmente nos países consumidores, então Estados Unidos, Europa, o próprio Japão, e aí, em paralelo a isso, esse caos logístico. Né? Então, eu acho que a gente acaba tendo que relacionar um pouco das duas coisas, porque as duas coisas estão acontecendo em paralelo. Né? Essa retomada da economia e a retomada um pouco mais aguda do consumo, e esse caos logístico que a gente vê todo mês aí uma notícia nova, né, Virginia? E Guilherme, da última vez que nós conversamos, você tinha a análise de que esse problema logístico deveria durar aí pelo menos até o final do ano, e há quem diga até primeiro semestre do ano que vem. Você continua com essa projeção de que isso é um problema que a gente vai ter que aprender a lidar aí no longo prazo? Continuar lidando, na verdade? Sim, a gente vem acompanhando vários fóruns, né, com especialistas da área de transporte marítimo, fretes oceânicos, mesmo essa parte de container, e você vê que quando você começa a juntar o quebra-cabeça, não é um assunto simples de ser resolvido, né? Fila no porto, ou disponibilidade do container, como que você soluciona isso, né? Construindo container, construindo navio, enfim, qualquer uma das soluções que você vá não é uma solução simples, é complexa.
Então, o que a gente acaba conversando, trocando algumas ideias e aprendendo um pouco do assunto, você vê que é um assunto de médio para longo prazo, né? Os mais otimistas falam meados de 22 e os mais pessimistas acreditam que é final de 22. Fato é que não é um problema simples e que fatalmente a gente vai ter que conviver aí boa parte de 2022 com esse problema ainda. Guilherme, quando a gente fala em logística, não só o Brasil está sendo afetado, mas a gente precisa dar uma atenção maior para o Vietnã, que lá no semestre anterior, você veio aqui no Notícias Agrícolas, a gente conversou, eles sentiram esse impacto muito antes e a safra está para ser colhida no mês que vem, né, Guilherme? E isso tem puxado bastante os preços na Bolsa de Londres, pelo menos ontem, hoje subiu bastante também. Condição por lá continua crítica, oferta do Conilon por parte do Vietnã também continua cheia de incerteza, Guilherme? Do lado da oferta, a gente segue, assim, do lado da oferta especificamente, a gente acredita até que eles vão ter uma recuperação na safra deles, na produção. Então, se a gente for analisar a produção de café no Vietnã, eles vieram de uma quebra, mais ou menos aí de 5% a 10%. Então, no começo de todo esse caos, a gente não sabia se eles estavam exportando menos somente por conta da produção ou se tinha algo logístico por trás. E aí, ao longo dos meses, a gente foi verificando que sim, o caos logístico ele foi se instaurando e se tornando esse problema que é hoje em dia. Para o próximo ciclo, a gente tem notícias, né, principalmente com essa questão da laninha se aproximando, etc. É um fenômeno que impacta aí a Ásia com mais chuvas, então, de certa forma, existe uma preocupação que talvez as chuvas possam atrasar um pouco esse processo de colheita, beneficiamento, etc. A parte logística tende a permanecer, então não é um problema de resolução fácil, mas, por outro lado, do lado de produção, a gente espera sim uma recuperação ali perto de 5%, enfim, a gente ainda está fechando os nossos números, mas a tendência é que eles produzam mais café que o ano passado. Eu acho que o principal gargalo aí, pensando para o próximo ciclo, para o próximo ano safra, vai ser essa questão logística, não só marítimo, mas mesmo interno, por conta do aumento das chuvas, que pode acabar impactando e deixando todo o processo de colheita um pouco mais lento. E, Guilherme, a gente não dá para falar de mercado de café sem falar no Brasil, né? Voltou a chover, o produtor está mais feliz, está um pouco aliviado. Como é que você avalia isso? Ainda é cedo para a gente entender de fato o que vai acontecer com o ano que vem? Precisamos esperar mais um pouquinho. Como é que você recebeu as notícias dessa chuvarada aí dos últimos dias? Bom, realmente a expectativa, enfim, todas as premissas elas melhoram muito quando você começa a ver um regime de chuvas tão bons como foram até o momento, olhando o final de setembro e outubro, Virgínia. Então, eu acho que o humor do cafeicultor ele mudou sim. Não muda o panorama do que a gente já teve, então o que a gente já teve foi algo bem impactante quando a gente analisa esse longo período de estiagem. Não afetou somente a cultura do café, a gente pode ver que setores aí como a laranja, a própria cana também foi impactado, né, com esse longo período de estiagem, culturas perenes, semi-perenes, então não é algo simples de ser solucionado. O café, adicionalmente, teve o problema da geada, então eu acho que a gente está acompanhando com um pouco mais de cautela, porque as chuvas até o momento são boas, vêm em bons volumes. Novembro é também esperado relativamente um bom volume de chuva, e aí dezembro a gente começa a ter um pouco mais de cautela, né? Se todo esse regime de chuva começar a se confirmar e as chuvas começarem bem, talvez a gente melhore um pouco esse cenário aí de que até então era muito pessimista, Virgínia, mas eu acho que é importante a gente ir com cautela até o momento, né? Nem terminamos outubro se a gente for analisar. O produtor segue cauteloso, Guilherme? Segue esperando para ver o que acontece? Bom, realmente, se a gente for olhar o cenário macro, Virginia, a gente vê que o produtor está vendo o quê, né? O café que ele tem, né? Ele tem certeza do que vai produzir no próximo ano. Preço de café arábica batendo R$ 1.200, o Conilon perto de R$ 800, então é algo histórico. Custos
elevadíssimos, o preço de insumos, a gente nem precisa discutir aqui o quanto que ele se valorizou ao longo dos últimos 12 meses, e aí ele vê um cenário que a demanda segue aquecida. Então, diante de todos esses fundamentos que a gente discutiu agora, realmente o produtor segue com uma cautela maior, querendo entender o que vai ser o próximo ciclo, até porque alguns, né, principalmente aqueles que fizeram a venda antecipada, estão vendo agora, venderam café 800 lá atrás e hoje está 1.200. Né? Então, eu acho que o produtor está bem capitalizado, se a gente for olhar do ponto de vista de receita, né? Vendeu o café por um preço bom e quando o custo não era tão alto. E agora, diante desse cenário de custos elevadíssimos e aí um cenário um pouco incerto de oferta e o aquecimento da demanda, faz muito sentido eles ficarem parados, esperando e tentando entender para onde que vai esse preço de café. E diante de tudo isso que está acontecendo, todos esses fundamentos, Guilherme, a gente consegue tentar traçar uma linha do que deve acontecer nos próximos dias ou a gente continua com aquele cenário de ter que acompanhar o mercado de café dias após dias, esperando as notícias, esperando para ver o que de fato vai acontecer? O que você acha? Bom, a tendência é que a gente continue acompanhando essa volatilidade. Dia observando essa questão da logística global e o desabastecimento, a diminuição dos estoques, olhando um pouco mais de perto essa situação do Brasil com uma lupa, especialmente olhando esse lado das chuvas, mas no final a gente tem que entender que esse ano safra, né, que a gente acabou de entrar, é um ciclo aí de um déficit global. Essa safra menor no Brasil realmente exerce um impacto grande quando a gente analisa a oferta e a demanda global, no momento que a demanda ela segue aí se recuperando a todo vapor. E aí, quando a gente consolida essas informações, a gente vê que todos os fundamentos levam a preços firmes de café, Virgínia, embora voláteis, firmes. Eu acho que o grande dilema que a gente vai ver é o que vai acontecer mais ao longo do segundo semestre de 2022. Com essa questão do Brasil um pouco mais solucionada, entender um pouco melhor como que vai estar essa situação da logística global, mas até lá a gente não enxerga aí uma perspectiva de preços com grandes desvalorizações, vamos dizer assim, né? Vai ser um momento de muita volatilidade, cada dia um fundamento vai exercer uma pressão um pouco maior que outros, mas no final preços muito firmes e fortes aí. Guilherme, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe da demanda, porque se do lado da produção, né, a gente teve um ano aí, recheado de problemas, de impasses climáticos, enfim, tudo isso acontecendo, caos na logística, um estudo do Rabobank mostrou que no Brasil, pelo menos durante a pandemia, o consumo ele se manteve firme e teve até uma valorização, né, até subiu em comparação com outros ciclos. Eu queria que você falasse um pouquinho o que esses números mostram, de quanto que subiu, o que isso significa para o mercado interno. Exato, Virginia. A gente lançou um estudo bem interessante, focando um pouco mais no mercado brasileiro, né? Explicando um pouco o lado da demanda e falando um pouco das tendências que devem nortear o mercado consumidor aqui no Brasil. Algumas de curto prazo, outras de longo prazo, outras estavam se consolidando e a pandemia acelerou essa tendência e outros, assim, o que a gente vislumbra aí em termos de consumo. Mas falando estritamente da demanda, o que a gente viu no Brasil no ano de 2019 e 2020, que é o ciclo, basicamente, que a gente fala um pouco mais da pandemia, né, que começou em 2020. Uhum. A gente viu a demanda global caindo 1,4% nesse ano safra, 2019 e 2020, e em paralelo a isso, a gente viu que o Brasil se manteve muito forte, teve um aumento aí no consumo de café doméstico na casa de 0,5%, algo muito bom, perto do que o mundo estava vivendo, e aí no ciclo 2021, a gente acredita aí que o consumo de café, que acabou se encerrando agora no mês passado, teve um aumento de 1,7%. E alguns fatores ajudaram bastante, né, o mercado brasileiro a permanecer resiliente. E eu acho que o principal ponto que a gente pode elencar aqui são os preços de café ao consumidor. Quando a gente viu que o mercado global de café ele vinha se valorizando, os preços de café ao produtor foram se valorizando, no supermercado a gente não viu esse preço de café se valorizando no mesmo ritmo que o mercado que era pago ao produtor. Então, preço no supermercado mais barato no momento que os preços aí pagos ao produtor vinham subindo e isso ajudou bastante o consumo. Outro fato que também a gente destaca bastante é que o brasileiro ele já tinha essa cultura de consumir o café em casa. E aí a pandemia acabou forçando a população a ficar mais tempo em casa
e o consumidor, no caso o brasileiro, acabou consumindo café mais vezes ao dia em comparação quando ele estava fora do lar. Então, tudo isso foram 2 fatores aí que a gente coloca que foram muito importantes nesse momento, que o Brasil destoou um pouco, né, em contraste com a demanda global, Virgínia. E Guilherme, e daqui para frente, quais são as expectativas, né? Porque você trouxe para a gente que um dos fatores foi esse repasse que não chegou para o consumidor final, mas o preço do café vem subindo para o produtor e a ABIC fala que dessa vez haverá certo repasse, não vai ter jeito, esse preço também vai aumentar na gôndola, né? Você acha que isso deve impactar de alguma forma? Como é que a gente analisa aí daqui para frente? Sim, tradicionalmente, quando a gente olha o consumo de café no Brasil, a gente tem as análises que indicam que o consumo de café ele é inelástico, né? Ou seja, ele não responde aos aumentos ou quedas de preço, né? Ele não tem essa fundamentação bem estruturada nesse sentido, quando a gente analisa. Mas é algo que a gente até estava conversando um pouco antes, Virgínia, que realmente dessa vez a gente trabalha com um pouco mais de cautela essa questão do consumo de café, porque se a gente for analisar, né, desde que começou a pandemia no primeiro semestre de 2020 com agora, a gente vai ver que os preços de café no mercado local, o café verde no caso, eles valorizaram aí cerca de 99%, quase 100%, né, analisando as médias dos semestres. E quando a gente faz essa mesma analogia com o supermercado, a gente vai ver que o preço subiu 27%, 29% se a gente for considerar os preços agora do mês de setembro do IEA. Então, realmente, tem um desbalanço muito grande aí entre o que subiu no mercado de café ao produtor, o café verde, com o que está na torrefadora, o que está no supermercado. E agora a gente vem vendo aí nos reportes das grandes torrefadoras, né, que esse repasse aí ele está cada vez mais evidente, ele tem que acontecer para acompanhar esse aumento dos custos, Virgínia. Então, realmente é algo que a gente acompanha com muito cuidado. A gente trabalha com um número bem cauteloso no aumento do consumo para o próximo ciclo, dado essas condições, esse repasse que a gente não sabe qual vai ser o tamanho, mas ele vai acontecer. E, paralelo a isso, as condições econômicas do Brasil, né, as previsões de crescimento menor para 2022, ainda deixam a gente um pouco com cautela com relação a esse consumo. Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu já vou deixar o convite aberto para você voltar, que a gente tem muito trabalho, tem muita coisa para acompanhar daqui para frente. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado, Virgínia, e boa tarde a todos. Obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura. Ele falou com a gente em nome do Rabobank, fazendo uma análise aí do mercado de café, que voltou a subir hoje lá na Bolsa de Nova York. A gente fecha o pregão com um contrato dezembro de 2021 a $2,08, isso significa uma alta de 2,72%. O mercado voltou a subir de forma expressiva mais uma vez por conta de caos logístico. O Guilherme fala que a demanda lá fora ela está mais aquecida, principalmente em países importantes consumidores, como Estados Unidos e toda a Europa, essa demanda ela está mais aquecida e a gente tem esse caos logístico. Então, tem café, mas há uma preocupação muito grande de quando esse café, esse produto vai conseguir chegar até o consumo final, e reflexo disso é a queda dos estoques lá em Nova York. Estoques certificados DICE vem caindo bastante nos últimos meses, então a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que vai ser até resolver esse problema logístico, que a gente já sabe que deve durar aí até pelo menos no ano que vem. Bom, a tendência para o mercado é continuar acompanhando logística, mas também o retorno das chuvas aqui no Brasil. O Guilherme trouxe que ainda é muito cedo para dizer como é que essa planta vai recuperar o retorno da umidade. Alivia sim para o produtor, alivia o estresse hídrico, mas o potencial produtivo da safra 2022 ele já está comprometido, consequência da seca prolongada e das 3 geadas registradas no mês de julho. Do lado positivo, aqui no Brasil, um estudo do Rabobank mostrou que no ciclo 2019-20, na safra 19-20, o consumo aumentou 0,5% na contramão do mundo. Segundo ele, no primeiro ano de pandemia, o consumo global recuou aí 1,74%. Então, o Rabobank trouxe que aqui dentro, no mercado interno, pelo menos, o consumo de café ele segue bem estabelecido. A gente precisa continuar acompanhando daqui para frente, porque, de acordo com o Guilherme, o repasse ao consumidor final com a valorização do café, ele deve ser inevitável. Então, a situação agora é de cautela e pé no chão. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.